Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula do nosso curso gratuito Desbloqueando os Maiores Ganhadores de Almas dessa Geração. Eu sou Patrick Marques e nesta aula de hoje, o que nós vamos estudar? Como deixar a introdução de sua mensagem irresistível. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ser um grande ganhador de almas, quer desbloquear todos os medos aí que te impedem de pregar a palavra de Deus, fica aqui comigo, porque hoje esse tema aqui promete, tá bom? Então vamos já iniciando aqui e nós vamos trazer essa concepção, essa ideia aqui para você. O que é uma introdução irresistível? Uma introdução irresistível é quando você começa a sua mensagem, porque os 5 primeiros minutos da sua mensagem, ela é fundamental para o desenrolar da tua mensagem. Então, digamos assim, se você prega uma mensagem de 40 minutos, os 5 primeiros minutos vão ditar se a igreja vai colocar atenção naquilo que vem depois ou não. Então, é muito importante você entender de uma vez por todas que se você começar errado, não é como na vida. Você pode começar errado e terminar certo. Um sermão não é como a vida. Se você começar errado, é quase que impossível você terminar certo. Bom? Então, logo, deixa eu voltar aqui. Então, logo, presta atenção aqui, meus irmãos. Se você vai pregar um sermão, uma mensagem, e aí você começa, mas se aquele começo ali, aqueles 5 primeiros minutos, não prender a atenção, não chamar a atenção do seu ouvinte, ou seja, da igreja, tende as pessoas ir perdendo o interesse. É mais ou menos assim, você começa aqui, e as pessoas, se você não consegue chamar a atenção das pessoas no início, a tendência é isso aqui, ó. Ou seja, as pessoas não vão embora da igreja. Bom, na grande parte não vão, né? Mas ali dentro, elas começam a perder a atenção daquilo que você está falando. Você já pregou e você notou que as pessoas começaram a conversar, que as pessoas começaram uma andação para ir para o banheiro beber água, ir para o banheiro beber água, ir para o banheiro beber água, ou você está pregando, você está falando, você está se descabelando e as pessoas vão lá, pega a Bíblia, e começa a folhear a Bíblia. Eita, meu Deus do céu! Irmãos, eu já vi caso do pregador estar lá pregando e o povo está vendo revista da Avon. Eu já vi caso terríveis, irmão, dentro da igreja. E aí, em partes, tem culpa o pregador e em partes tem culpa a igreja. Mas eu atribuo mais responsabilidade ao pregador. O pregador tem a maior culpa. Por quê? Por quê? Porque os 5 primeiros minutos da mensagem, irmão, vai ditar se aquela mensagem vai ser uma mensagem poderosa, impactante ou não. Porque vocês lembram das 6 emoções? Quem lembra das 6 emoções? Quem lembra que eu falei aqui das 6 emoções? Uma emoção que você tem que gerar na pessoa no início da sua mensagem é essa aqui, ó. Coloquei aí na tela aí para vocês, ó. Essa emoção aqui você gera na pessoa quando ela se sente interessada por aquilo que você está falando. Curiosidade. Então, toda introdução irresistível, ela tem uma pitada de curiosidade. As pessoas querem saber como vai ser desenvolvido aquele tema, aquele assunto, como você vai falar, tá ok?
Então, nós continuamos aqui, e aí nós explicamos o que é uma introdução irresistível, e agora, por que devo gastar tempo melhorando a introdução de minha mensagem? Irmãos, simplesmente é o que eu acabei de falar. Se você não tiver uma introdução impactante, o desenvolvimento do seu sermão, primeiro, que as pessoas não vão dar credibilidade àquilo que vem depois, que é o desenvolvimento do seu sermão, sua pregação. E se logo o desenvolvimento da tua pregação não é tão chamativo assim, não é tão impactante assim, a sua conclusão vai ser uma conclusão também meio rala, meio xoxa, sabe? Ou seja, é uma reação em cadeia. Então, o início conta e conta demais. Se no início você não chamar a atenção da igreja, não causar curiosidade na igreja, a tendência é que no seu desenvolvimento, na sua conclusão, as pessoas tendem a não prestar muita atenção naquilo que você vai falar. Então, escreve essa frase aí, tá? Ó, escreve essa frase, gente. Escreve essa frase no seu caderno, tá? No seu caderno aí. Olha aí, eu tô escrevendo, eu vou botar na tela, tá? Ó, coloquei na tela essa frase e vocês vão ver aqui agora, ó. A atenção das pessoas vale ouro quando você está pregando, tá? A atenção das pessoas vale ouro quando você está pregando. Então, meu irmão, minha irmã, se você começa a sua mensagem sem conseguir prender a atenção das pessoas, sem conseguir gerar curiosidade nas pessoas, no seu desenvolvimento, aí você vai vir com aquela desculpinha. Ah, mas a igreja está tão fria. Ah, mas a igreja está tão isso. Ah, mas a igreja está tão aquilo. Eu acho que o pastor tem que colocar a igreja para orar. O problema está na tua introdução. O problema está em você. Sábado agora, eu fui pregar em uma igreja no interior e foi tão tremendo, irmãos, tão tremendo que lá não tem nem sinal de telefone. Olha para você ver. Olha para você ver isso aqui. Não tem nem sinal de telefone, irmão. É interior mesmo. E só que como era uma festa do ministério, aqui na Bolívia é o seguinte, quando tem festa do ministério, vem pessoas de todo lado das igrejas. Então a igreja ficou entupida, a igrejinha, tinha gente até pro lado de fora. Tinha gente pro lado de fora. E quando eu comecei a pregar, nos 5 primeiros minutos, o povo se conectou. A minha mensagem durou 40 minutos. E era uma festa, 40 minutos. Porque realmente, irmão, Deus tomou a igrejinha para a glória dele, para a honra e glória dele. Deus tomou a igrejinha no poder dele. Mas, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque os 5 primeiros minutos da mensagem, eu preguei 40. Os 5 primeiros minutos da mensagem foi crucial para 95% das pessoas que estavam dentro da igreja colocar a atenção total naquilo que eu estava falando. E aí, gente, eu te pergunto, até aqui faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários para eu saber se aquilo que eu estou ensinando aqui hoje faz sentido para vocês, sim ou não, tá? Eu preciso saber para dar continuidade. Irmã Blanda colocou sim. Isso aí. Glória a Deus. Sim. Irmão Mineirinho de Jesus. É pura verdade. Isso aí. Glória a Deus. Então, seguimos aqui neste raciocínio lógico. Ok? Vamos lá. E aí, existe, então, professor, uma diferença de introdução para cada tipo de sermão? Não só existe, como eu vou passar para vocês aqui os elementos de cada introdução que não pode faltar.
Então, se você vai pregar um sermão expositivo, eu vou falar o que não pode faltar na sua introdução. Se você for pregar um sermão textual, eu vou te falar o que não pode faltar na sua introdução. Se você for pregar um sermão temático, eu vou te falar o que não pode faltar na sua introdução. Mas antes, porém, vem comigo aqui nessa ideia aqui. O que acontece, irmãos, aqui? É que a maioria dos irmãos não sabe isso e faz uma introdução do seu sermão igual para todos. E, na verdade, você vai ver aqui comigo que é de suma importância você entender o modelo do sermão que você vai pregar. Se você não entender o modelo do sermão que você vai pregar, logo você não tem como fazer essa diferenciação que eu vou ensinar daqui a pouco, daqui a pouquinho mesmo. Você não tem como fazer essa diferenciação da sua introdução para cada tipo de sermão. E o mais interessante é que, dependendo do modelo de sermão, você gera muito mais curiosidade no seu ouvinte. Sabiam disso? Dependendo do modelo de sermão que você vai começar a pregar, a sua introdução, você vai gerar muito mais curiosidade. E como eu não escondo o jogo com vocês, tá? Eu vou revelar para vocês aqui, ó. Vou revelar para vocês aqui. Gente, o sermão mais difícil de ser pregado, tá? O sermão expositivo. Presta atenção. O sermão mais difícil de ser pregado é o sermão expositivo. Por quê? Porque no sermão expositivo, as pessoas se perdem. As pessoas se perdem, irmãos. Se perdem mesmo, tá certo? Agora, quando uma pessoa aprende a pregar o sermão expositivo, de todos os 4 modelos de sermões, o sermão expositivo, a introdução dele é a mais poderosa. A mais poderosa, tá? E aí nós vamos saber o porquê que a introdução do sermão expositivo é a mais poderosa, tá bom? Quem quer saber, gente? Tem alguém aí que quer saber? Se vocês não quiserem saber, então eu não vou falar não, né? Eu vou esconder o jogo. É melhor esconder o jogo. Quem quer saber por que a introdução do sermão expositivo de todos os modelos de sermões, ela é a mais poderosa. Tem alguém que quer saber? Ah, vocês não querem saber não, né? Querem não. Irmão Mineirinho colocou aqui, eu quero. Eu quero, glória a Deus, né? Mano Cimeire Tavares, eu quero, glória a Deus. Irmã Blanda também, pastor, glória a Deus. Então vamos lá, gente. De acordo com o pedido de vocês, eu vou revelar o ouro. Então, quais são os elementos de uma introdução de um sermão expositivo que deixa ele irresistível? Eu vou passar pelo textual e pelo temático daqui a pouco, mas eu coloquei o principal aqui, o expositivo. Tá? Eu coloquei aqui o principal, o expositivo. Por quê? Porque este sermão ele é rico em detalhes. E o mais importante, o primeiro ponto, anota no seu caderninho aí, o primeiro ponto que deixa a sua introdução num sermão expositivo irresistível é o contexto histórico. Então você vai ver aqui 3 coisinhas que nós vamos falar, 3 elementos. O primeiro dele é o contexto histórico. E aí, se você domina o contexto histórico daquela passagem que você vai pregar, meu irmão, você tem a atenção das pessoas. E isso gera curiosidade. Sabe por quê? Sabe por que gera curiosidade? Vou falar aqui para vocês. Nada é mais poderoso para prender a atenção das pessoas do que uma história, gente. Tá? Ó, vou até escrever isso aqui, ó.
Nada é mais poderoso para prender a atenção das pessoas do que uma história. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o primeiro elemento do sermão expositivo é o contexto histórico. E nesse contexto histórico, quando você começa a pregar o sermão expositivo, causa uma reação na cabeça das pessoas. As pessoas começam a se imaginar. Olha, irmão, isso aqui é muito interessante o que eu estou falando, tá? As pessoas começam a se imaginar dentro daquilo que você está pregando. De verdade, tá? É muito poderoso isso aqui. Vamos seguir aqui. Tem mais elementos. E aí, nós falamos primeiro do contexto histórico. Depois, o contexto geográfico. O contexto geográfico, o pregador ele começa a ser mais específico. Ele começa a dar detalhes. E quando ele começa a dar esses detalhes, as pessoas que estão te ouvindo, elas param. Por quê? Porque ela passa para a igreja tantos detalhes geográficos. Olha, lá está o sul de Jerusalém, a tantos quilômetros da cidade tal, e começa a falar tantos detalhes, que as pessoas começam a parar e prestar atenção, dizendo: ele entende do que está falando. Ela entende do que está falando. Ou seja, você deixa de ser um pregador superficial, trazendo uma introdução superficial. Entende? Então, isso é muito poderoso. E, por último, o terceiro elemento de uma introdução do sermão expositivo é cultura e costumes. Então, quando você traz algo muito bem embasado, bem robusto sobre cultura e costumes, e eu quero te indicar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Deixa eu sair da tela aqui. Olha aqui, ó. Este livro aqui, gente, se vocês puderem comprar, adquirir aí, tá? Na internet você encontra Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Isso aqui é riqueza histórica e geográfica, gente, tá? Riqueza histórica e geográfica. Então, se você puder adquirir esse livro aqui, gente, vale muito, tá? Vale muito. Vou colocar o título deste livro aqui para vocês, tá? Ó, Novo Manual dos Usos. Esse manual, gente, que eu coloquei na tela aí para vocês, ó, Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Ele mergulha geralmente nesses três quesitos que eu coloquei aqui para vocês: contexto histórico, contexto geográfico, cultura e costumes. Então, se você quer ser um pregador diferenciado, específico, profundo na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão, você precisa investir no seu ministério. E um dos investimentos que eu estou passando para você aí, que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, vale demais, que vai enriquecer demais as suas pregações, é esse manual aí, tá? Que eu mostrei aqui para vocês, tá? Que eu mostrei aqui para vocês, ok? Você encontra ele na CPAD. Você coloca na internet aí CPAD e você procura por este manual aí. Paz do Senhor Jesus e mansidinha. Paz do Senhor, tá? Deus te abençoe. Então, continuamos aqui. Nós falamos, então, do sermão expositivo, tá? Da introdução do sermão expositivo, que não pode faltar esses três elementos. E agora nós vamos falar do sermão textual. No sermão textual, olha aqui, ó. Primeira coisa que não pode faltar é que esse elemento aqui, ele é responsável por deixar sua mensagem muito mais irresistível, é você começar a trazendo o contexto do capítulo. Então, por exemplo, lembrando que uma mensagem textual
você vai escolher um texto ou de 1 a 4 versículos, tá? De 1 a 4 versículos de dentro de um capítulo. Então, você pega um capítulo lá, igual João capítulo 4, um exemplo, João capítulo 4, e você vai pregar do versículo 22 até o versículo 24, onde fala que o Pai está para o culto, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. E aí, você vai pregar sobre aqueles 2 versículos ali, do 23, do 22 ao 24, tá? Na verdade, são 3, né? 22, 23, 24. E aí você vai pregar sobre esses versículos. Você começa entrando no contexto daquele capítulo. Como que se originou aquele capítulo ali? Aquele texto, ele tem uma história por trás. Qual é a história? A história da mulher samaritana. Então, você começa, antes de entrar naquele texto, você começa a introduzir a ideia do capítulo, a criar o pano de fundo na cabeça das pessoas. E aí, meu irmão, depois você vai para o contexto do texto. Que isso, professor? Sim. Que geralmente são os mais 4 versículos primeiros, ou seja, os 4 versículos anteriores daqueles que você vai estar falando. E se nos 4 versículos anteriores daqueles que você vai estar falando, pregando, não trazer a ideia concreta do texto, do contexto desse texto, você pode voltar até 10, que aí você vai entender melhor aonde vai chegar aquele texto, tá bom? E aí, nós temos por último o quê? Que você também tem que trazer curiosidades sobre o texto. E, irmão, vou te falar a verdade. A maioria dos textos bíblicos tem alguma curiosidade por trás. Tem alguma coisa por trás que diferencia ele, que deixa ele único, que deixa ele irresistível, tá bom? Então, anota isso aqui, pelo amor de Deus. Quais são os elementos de uma introdução do sermão textual? Contexto do capítulo, contexto do texto e curiosidade sobre o texto. Agora nós vamos sobre quais são os elementos do sermão temático. Temático, tá bom? No sermão temático, primeira coisa que não pode faltar, gente, é a explicação o que é aquele tema. E aí eu vejo, gente, meu Deus da glória, meu Deus da glória. Pessoas vão pregar sobre um tema. Os 4 passos da vitória. E as pessoas não explicam o porquê daquele tema, o que é aquele tema. Simplesmente começa a falar, irmão, a vitória, e não sei o quê, e não sei o que mais, e não sei... Sabe, gente? Deixa a mensagem, a introdução, sem uma curiosidade, sem uma pitadinha de curiosidade. A tendência é o quê? A tendência é as pessoas desanimarem. E aí, depois que você explica o porquê daquele tema, você vem, ou o que é aquele tema, você vem com o porquê, ou seja, a razão por trás do que fez você escolher aquele tema. Ou a igreja pedir para você pregar aquele tema. Entendeu? Então, quando você traz o porquê daquele tema, você está justificando, você está trazendo a razão por trás daquele tema. E isso aterriza na mente do seu ouvinte, de maneira que o seu ouvinte ele vê muito mais sentido naquilo que você vai pregar, naquilo que você está falando. Tá? E por último aqui, não menos importante, para quem é aquele tema? Mas, pastor, o tema é para a igreja. Não, gente. Não necessariamente. Você vai pregar num culto de jovens.
Então, se você vai pregar uma mensagem temática no culto dos jovens, aquele tema é para a juventude. E você tem que trazer um ponto ali que a juventude vai prender a atenção. E a igreja também vai prender a atenção. Se você vai pregar num culto de missões, você tem que chamar a atenção e a consciência da igreja para missões. Se você vai pregar num culto de senhoras, de irmãs, num culto de obreiros, de crianças, então você tem que colocar isso aqui na sua introdução. Para quem é aquele tema? Gente, aulinha rápida e importante. Vocês anotaram, gente, o que nós passamos aqui para vocês? Vocês anotaram? Por quê? Porque essa aula, a intenção dessa aula é ser direta. É ser direta mesmo. Então, eu quero recapitular com vocês aqui. O que não pode faltar em uma introdução expositiva? O que não pode faltar numa introdução expositiva, gente? Ó, vou colocar aqui para vocês, hein? Anota isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Na sua introdução de um sermão expositivo, não pode faltar contexto histórico, contexto geográfico, culturas e costumes. Não pode faltar isso, gente, tá? Coloca isso aí, porque quando você começa a explicar isso aqui, ó, vou colocar de novo aí, ó. Quando você começa a explicar isso aqui, contexto histórico, geográfico, culturas e costumes, aí sim, irmão Mineirinho, quando você começa a explicar isso aí sim gera curiosidade, que eu falei que um sermão que tem uma introdução irresistível, ela tem a pitada de curiosidade. As pessoas querem saber como que aquilo ali vai terminar, tá? Então, eu coloquei os 3 primeiros elementos aqui do sermão expositivo. Agora, estou recapitulando aqui com vocês, tá? Eu vou colocar do sermão textual. Um sermão textual. Esses 3 aí não podem faltar, gente. Aí, ó. Do sermão textual. Então, o contexto do capítulo, o contexto do texto e curiosidade sobre o texto. Então, um sermão textual é isso aí que não pode faltar, tá? Se faltar, vai ficar devendo a pitadinha de curiosidade, ok? A pitadinha de curiosidade. E agora, por último, ficou o sermão temático. Os 3 elementos do sermão temático que não pode faltar na tua mensagem, tá? É isso aí, ó. Olha aí, ó. O que é o tema? Por que daquele tema? E para quem é aquele tema? Isso aqui, gente, definitivamente não pode faltar, não pode faltar na tua introdução um sermão temático, tá bom? Sermão temático. E agora, meu povo, vem
um anúncio que eu quero fazer para vocês aqui, ao vivo. Meus irmãos, é o seguinte, na terça e na quarta, nós não vamos poder ter aula aqui, tá? Amanhã, na verdade, hoje, eu iria fazer uma viagem, tive que adiar ela para amanhã, que minha esposa não estava muito bem de saúde, então cheguei de viagem já, cuidando dela, né, aqui e tal. Então, amanhã e quarta-feira, ou seja, terça e quarta, nós não vamos ter aula aqui, tá? Porque eu vou estar viajando e vou estar chegando na quinta-feira. Então, na sexta-feira, nós vamos trazer um aulão, uma aula totalmente nova, inusitada, diferente aí, que vai te ajudar e muito a desbloquear esse ganhador de almas que é você. Bom, recado dado, avisado, retificado. Então, eu vou retificar aqui para vocês, ó. Tá? Vou retificar aqui para vocês. Aí, ó. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Então, meu povo, eu quero fazer um pedido agora para vocês. Posso fazer um pedido para vocês? Vocês me deixam fazer esse pedido para vocês? Glória a Deus. Primeiro pedido que eu tenho para vocês é o seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aí embaixo, inscreva-se, clica aí e se inscreve no nosso canal. Segunda coisinha aqui, tá? Nosso pedido que eu tenho aqui para fazer para você. Você tem uma setinha aqui embaixo, uma setinha chamada compartilhar. Pega esta live, pega esta aula, aperta esse botãozinho aí e compartilha em pelo menos 2 grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam ser edificadas também, irmãos. Um grupo da tua igreja, um outro grupo cristão que você participa, clica aí, joga lá dentro deste grupo, tá? Compartilha aí essa live para que este conteúdo, este trabalho aqui venha alcançar novas e novas e novas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Recado dado, recado recebido, eu tenho certeza, da parte de Deus no coração de vocês. Então, nós vemos sexta-feira, às 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Eu te vejo, então, na sexta-feira. Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração.